Oi, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. E hoje nós vamos revisar os conteúdos de radiciação e proporcionalidade, ok? Aqui eu trouxe para vocês relembrarem os termos de uma raiz, beleza? Eu tenho um índice, né, que te indica qual é a raiz, se a raiz é cúbica, se é quarta, se é quadrada. Lembrando, né, que geralmente eu não uso o 2 quando é raiz quadrada. Aqui eu tenho o radical, o radicando e a minha resposta, que é a raiz, beleza? Aqui eu trouxe para vocês um mapa mental sobre a radiciação e suas propriedades. Nos slides a seguir, eu vou esmiuçar, né, de forma resumida, cada um desses detalhes desse mapa mental. Cada propriedade. Eu vou falar sobre o produto de radicais, quociente, adição, radical dentro de radical, potência, potência com expoente racional. Eu vou falar sobre tudo isso, beleza? O que são radicais semelhantes, pessoal? Para eu considerar radicais semelhantes, eu tenho que ter o mesmo índice e o mesmo radicando. Lembrando, né? Índice, índice, radicando. Radicando é quem fica dentro da raiz, beleza? Símbolo da raiz, do radical, né? É radical. Radicando, radical. Aqui são semelhantes, porque tem o mesmo índice e o mesmo radicando, beleza? Já no segundo exemplo, não são semelhantes, pessoal. Por que não são semelhantes? Porque não tem o mesmo índice, apesar de ter o mesmo radicando. Prestem atenção nisso, hein? Às vezes a gente escorrega numa questão por falta de atenção. Já no terceiro exemplo, são, são semelhantes sim, porque eu tenho o mesmo índice e eu tenho o mesmo radicando. E embaixo a mesma situação do segundo exemplo. Não são semelhantes. Eu tenho o mesmo índice? Tenho. Tenho o mesmo radicando? Não. Um é 9, o outro é 12. Por isso não são semelhantes. Agora vamos falar um pouquinho e relembrar sobre o produto de radicais. Produto dos radicais, né? Como é que eu resolvo? Eu vou repetir o meu índice, vou repetir meu radical, né? E multiplicar os radicandos. 2 vezes 5, 10. Logo, raiz cúbica de 10, beleza? A mesma coisa eu vou fazer no outro exemplo, porque eu estou falando de radicais de, de radicais com índice igual, beleza? O meu índice é igual, preste atenção. O meu radicando não é igual, não precisa ser. Mas o meu índice tem que ser igual para eu poder fazer essa conta, porque eu vou repetir a raiz e vou multiplicar. Então, eu tenho raiz quarta de 30, ok? Quociente de radicais. Como eu resolvo quociente de radicais? O que é quociente, pessoal? É divisão, né? Lembrando. Então, eu tenho aqui divisão de raízes. Eu tenho raiz cúbica de 10 dividido para raiz cúbica de 5. Eu posso colocar todo mundo na mesma raiz e realizar a minha divisão normalmente. Lembrando que toda fração é uma divisão. Então, raiz cúbica de 2, né? Por que raiz cúbica de 2? Porque divide 10 para 5, ok? Aqui, ó, o outro exemplo, a mesma coisa. Raiz quadrada de 18 e raiz quadrada de 3. Coloco todo mundo numa raiz quadrada só, transformo fração, uma única fração, e faço a minha divisão. 18 dividido para 3, 6. Então, eu tenho aqui uma raiz quadrada de 6. Ok? Potência de radicais, galera.
Potência de radicais funciona igual a multiplicação. Quando você multiplica, você mantém os radicais. Você não mexe no seu índice. Aqui acontece a mesma coisa. Na hora da potência, o meu expoente vai para o meu radicando. Só isso. E aí, dependendo do exercício lógico, você vai resolver, beleza? Radical dentro de radical. Radical dentro de radical é gostosinho, molinho, facinho, né? Eu espero que vocês lembrem. É só multiplicar, pessoal. Só multiplicar. 5 vezes 4, 20. Eu tenho aqui, né, meu radicando, 9. Eu vou colocar 20 raiz de 9, ó. Raiz vigésima, né? Aqui eu tenho 3 vezes 5, meu índice. Meu índice agora é 15, meu novo índice. Só isso que altera o valor do meu índice. Aqui, ó, 3 raízes quadradas. Como eu vou resolver? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Aqui, ó, meu índice agora é 8. E vou repetir meu radicando. Tranquilo, galera, tranquilo demais. Potência de expoente fracionário. Pessoal, vamos lá. Eu tenho aqui 36 elevado a meio, beleza? Elevado a meio. Como transformo isso em raiz? Lembrando, né? A fração ela é composta de numerador e denominador. O teu denominador ele vai ser sempre o índice e o numerador vai ser sempre a potência do radicando, porque o número dado vai virar um radicando na hora de escrever a raiz. Então, aqui a gente tem raiz quadrada, olha o 2, virou índice, de 36 elevado a 1. 1 aqui, ó, do numerador, beleza? Aqui, ó, raiz cúbica de 8 elevado a 1, beleza? Raiz cúbica, meu denominador, 3. A mesma coisa vai acontecer aqui. Eu vou ter raiz quadrada de 2 elevado ao cubo. Porque, ó, o meu numerador virou potência do meu radicando, beleza? E aí, lembrando, né? Por que que deu 8? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8, beleza? E da mesma forma, eu faço o inverso, né? Eu posso te dar a raiz e pedir para você escrever potência de expoente fracionário. Mesmo método, mesma forma. Adição e subtração de radicais semelhantes. Lembrando, né? O que são radicais semelhantes? Possui o mesmo índice e o mesmo radicando. 2 raiz quarta de 10 mais 5 raiz quarta de 10, menos 3 raiz quarta de 10, menos 12 raiz quarta de 10, mais 6 raiz quarta de 10. Resolvendo isso, 2 mais 5 menos 3 menos 12 mais 6 é igual a menos 2, raiz quarta de 10. O que que eu fiz? Pessoal, eu fiz a continha com os números que saíram da raiz, né? Provavelmente. Somei, subtraí e repeti meu radical, beleza? Eu quero ver agora os conhecimentos de vocês. Eu vou deixar um desafio e quero que vocês me enviem até o nosso próximo encontro, beleza? Proporcionalidade. Vamos falar um pouquinho sobre proporção, né? Vocês gostaram dessa matéria? Vamos lá? Aqui eu tenho uma escola. Nessa escola eu tenho 20 meninas e 30 meninos. Então, eu posso dizer que a razão entre o número de meninas e o número de meninos
é de 2/3? Por quê? Eu coloquei 20 sobre 30 e simplifiquei. Então, a minha razão de meninas para meninos é de 2/3, beleza? Se eu tiver duas meninas, existem 3 meninos, né? Para cada 2 meninas, existem 3 meninos. Para 4 meninas, existem 6 meninos. Para 6 meninas, existem 9 meninos. Pessoal, formando essas frações, 2 sobre 3, 4 sobre 6 e 6 sobre 9 aqui, eu tenho frações equivalentes. Como assim frações equivalentes? Lembrando, né? Frações equivalentes são aquelas frações quando você simplifica, retorna, né, a fração de forma irredutível. Aqui a forma irredutível é 2/3. Ó, 4/6. Eu vou simplificá-lo por 2. Quanto que dá? 4 dividido para 2, 2. 6 dividido para 2, 3. Então, isso aqui torna essas frações equivalentes. O mesmo acontece aqui, pessoal, os 6/9. Porque quando eu divido por 3, 6 dividido para 3, 2. 9 dividido para 3, 3. Simplificando, a gente retorna para 2/3, beleza? Vamos lá. A igualdade entre as razões é chamada de proporção. Como assim, né? Eu tenho 3 sobre 7 igual a 6 sobre 14. Mas como eu faço essa leitura de forma correta, já que eu estou trabalhando proporção? Porque são medidas proporcionais, né? Então, eu leio 3 está para 7, assim como 6 está para 14. Se a gente observar, aqui dá para simplificar. E quando eu simplifico por 2, eu volto para a forma irredutível. 3/7. 6 dividido para 2, 3. 14 dividido para 2, perdão. 14 dividido para 2, 7. Beleza? A propriedade fundamental da proporção é que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Pessoal, vamos lá. Na maioria das vezes me perguntam o que são os extremos e o que são os meios, né? Sempre rola aquela pergunta na sala de aula. Beleza, vamos tirar essa dúvida mais uma vez. Os extremos, eles são o começo e o fim. São os extremos. Aqui nós temos 3 e 14, os nossos extremos. E os meios, 7 e 6. Lembrando, o produto, né, a multiplicação dos extremos é igual à multiplicação dos meios, ou seja, tem que ser a mesma resposta para ser proporcional. Se a resposta for diferente, não é proporcional, beleza? Então, aqui eu tenho, né? 3 vezes 14 igual a 6 vezes 7. Aqui eu coloquei escrito para vocês, né? Os extremos, quem são, e os meios. E aqui a respostinha da nossa multiplicação, nossa verificação, né? Então, podemos afirmar que isso aqui é uma proporção, beleza? Porque os extremos, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Se liguem. Determine o valor de x na proporção. Como é que eu vou fazer isso, Sueli? Beleza, regrinha de 3, multiplica cruzado. Multipliquei cruzado, 2 vezes x igual a 7 vezes 12. E aí eu faço 2 vezes x, 2x, correto? 7 vezes 12, 84. Beleza. E aí? Aqui eu tenho uma multiplicação, né? O 2 coladinho com o x. Isso aqui é uma multiplicação. Operação. Qual operação agora que eu vou utilizar? Eu vou utilizar a divisão, né, pessoal? Por quê? Porque o 2 vai passar para o outro lado
dividindo. Então, 84 dividido para 2 é igual a 42. Logo, o nosso x vale 42. Então, o valor de x nessa proporção é 42. Eu vou deixar para vocês uma pergunta também sobre proporção. Aguardo essa resposta no nosso próximo encontro. Espero que todos fiquem bem e até a nossa próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.